tempo para trabalhar. Luiz Castro, a gente está falando de mais de um ano. Mais de um ano. Dentro desse marasmo que é o futebol brasileiro. Isso. Então, você leva muito mais tempo para ter aderência no trabalho, né, que é para as coisas funcionarem. Então, você tem o Botafogo... Você olhava isso no jogo, era nítido. Botafogo se posicionando no centro do campo, com as dificuldades que já são notadas de construir, e diante do Corinthians construía. Uma bola do Corinthians chegava no Rony, ele de costas, ele tocava de lado, ele não consegue girar e sair. O gol, a bola que sai, é o pênalti, né? Ou é o gol? O que pênalti sai, é do Júnior Moraes. Que o Tietê atrai todo o time do Corinthians para o meio de campo e tira a bola da pressão e está vazio lá atrás. Isso é um volante que sabe jogar de costas, que sabe... É o terceiro gol, não é isso? É o terceiro gol, que sabe executar. O Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem um meia, o Renato Augusto é um time, seu Renato é outro. Os meninos estão entrando e é difícil, porque você tem que usar os garotos e, ao mesmo tempo, eles entram só na fria. Não é um garoto que entra na boa. Você põe aqui o Abel, vai lá e põe um garoto no Palmeiras. Pô, legal. Responsabilidade gigante. Aqui entra com a responsabilidade de resolver já. Você entra num time que está ganhando. O garoto entra no Wesley, entrou lá no segundo tempo. Entra num time que está perdendo. E a coisa mais maluca no Corinthians... A chance é essa, da vida. A coisa mais maluca no Corinthians, André, é que assim... você tem jogadores de peso, experientes, cascudos, aquele clichê, né, do futebol que você imagina que vai funcionar num momento desse. E está acontecendo justamente o contrário no Corinthians. Alguns desses jogadores estão indo para o banco para que os meninos entrem, para dar um fôlego novo, para, enfim, o Luxemburgo está tentando, para tentar resolver algo que parece estar muito difícil de resolver. As palavras do Cássio recentemente, elas podem ser lidas como alertas para isso aí, né? Não dá para ficar trocando de técnico toda hora. Hoje ele chamou o time ainda dentro do campo logo depois do apito final. E pelo que consta foi uma atuação bastante enérgica do goleiro do Corinthians ali. A imagem aí. Isso, ele tem, obviamente, a estatura na história do clube, né? A folha de prestação de serviços longuíssima, todas as glórias, os troféus em que ele encostou para ser assim. E para falar internamente, não vai dizer externamente nada disso, assim, a gente sabe como as coisas funcionam. Mas perceba a sensação de urgência. Ele não esperou o vestiário. Exatamente. Ele não esperou sair lá, conversar, portas fechadas. Foi ali, no campo mesmo. No campo mesmo, André. Olha lá. Impressionante, ó. Porque essas coisas... É bastante eloquente a imagem, né? Sem a gente ouvir absolutamente nada, né? Então, dá para entender do que se trata a conversa. E é natural que também se olhe para o time, né, para o grupo de jogadores. O Roger Guedes saiu de campo dizendo é hora de trabalhar mais e falar menos. Um pouco de clichê, mas não está errado também. E com uma comissão técnica que praticamente acabou de chegar, conseguiu um empate com o Fortaleza bastante casual, bastante circunstancial em Itaquera na rodada anterior. Tendo com uma falha, inclusive, ali. O Fortaleza jogou melhor, poderia ter vencido. O que parecia ser também algo... por ter feito o gol importante para o Yuri Alberto recuperar um pouco da confiança que ele claramente perdeu. Hoje, novamente, as jogadas terminaram nele. Ele é um finalizador de jogadas, mas não desse jeito. Não. As jogadas não podem terminar no Yuri Alberto como estão terminando. É o jogador terminal no sentido de que ele termina. De colocar no gol, e ele fez isso por onde ele jogou. Sim. Mesmo no Corinthians, né? Nesse período em que ele está aí e... no momento em que a contratação dele foi efetivada, todo mundo disse, o movimento certo do Corinthians tinha que fazer isso mesmo. Ele não deixou de ser um jogador muito promissor, ainda jovem, nessa fase ruim que ele está atravessando. Emocionalmente, eu acho que o time está muito pressionado. O que aconteceu com o Maicon no jogo da Libertadores, o fato dele ter errado aquele recuo, sai um gol, depois ele chora ainda dentro de campo. Um jogador experiente como ele, um cara que já atuou fora do Brasil, é o autor da cobrança do pênalti do Corinthians, campeão no Allianz Parque, campeão estadual. É um cara que já passou por muita coisa. É natural também se sentir assim, mas né, acho que o que aconteceu com ele mostra um pouco que o time do Corinthians vive um momento de muita pressão. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Na derrota para o Goiás, quando o Cuca ainda era o treinador, na curtíssima passagem do Cuca, e no jogo de hoje. No trecho final da partida, a postura do time do Corinthians era uma postura de time derrotado e entregue ao adversário. Sim. Os jogadores sabendo que não há nada para ser feito. Não há o que possa mudar esse panorama na noite de hoje. Do alerta. Isso. Do alerta. Exato. Então, foi um time entregue. No jogo
na derrota para o Goiás e na derrota para o Botafogo, eu não estou aqui tirando qualquer mérito da condução do jogo que o Botafogo fez, acabei de dizer, foi uma vitória absolutamente natural e normal e merecida e valiosa, evidentemente. Mas o Corinthians terminou essas 2 partidas absolutamente entregue ao seu adversário. De forma melancólica. Tem o Luxemburgo, Calçado, vamos ouvir, porque ele é um personagem importante. Olha, não falta entretenimento nas coletivas do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele falou mais dele do que do Corinthians. Né? Pois é. Sim, muita coisa que seria interessante, ele disse que vai ficar intramuros. Para não expor ninguém, para não falar nada. A pergunta foi do Vessone. Sim, ninguém quer saber o que acontece dentro do site Meu Timão, de onde está o Vessone, que é muito bom. Sim. Vocês querem saber os 30 milhões, o que acontece no Corinthians. Por isso. A comparação não existe. Ela é fictícia. Não dá para comparar. É Corinthians. Se fosse um clube da 8ª divisão, talvez pouca gente tivesse interesse. É Corinthians. Então, assim, o interesse é gigantesco. Então, dá para falar de futebol. Assim, hoje, todos falam, a maioria que tem conteúdo fala de futebol. Nada. Não, eu estou errado. Não, ele trouxe para ele e ficou falando dele. Acho que assim, é engraçado porque o Vanderlei, ele, para mim, isso é uma avaliação minha, tá? Mas ele cometia muitos deslizes nos últimos trabalhos dele nas entrevistas coletivas, sempre lembrando o número de títulos, as conquistas do passado, ele só se referia a ele no passado. E eu acho que ele parou de fazer isso desde que ele chegou ao Corinthians. Então, eu acho que talvez ele tenha tomado um cuidado desde que ele chegou ao Corinthians para falar mais do Corinthians, para ficar olhando mais para o time, para não ficar se exaltando ou exaltando os seus próprios trabalhos do passado. Só que hoje teve uma pergunta que tirou ele um pouco do Nossa, prumo. ele tá preso na pergunta até agora lá. Um pouco bondade minha. E aí ele ficou... Tanto que o cara que fez a pergunta seguinte, ele... Tipo, sabe quando o cara tá assim? Ele perdeu, então. Oi? Ele estava ainda pensando isso porque na resposta a maior que ele tinha parte dado. Da resposta ele deu uma pergunta depois da... Isso, exato, porque ele voltou na resposta. Que era coisa que ele se sentiu, né? Lembrando que ele começou a resposta dizendo que não ia falar sobre aquilo. Exato. Que é um papo muito acalorado e tal, etc. Enfim, que não ia falar daquilo. Porque ele se incomodou, porque a questão do estar ultrapassado ou não estar ultrapassado, não vou nem entrar nesse mérito. Eu acho que até porque... De fato, o Corinthians carece da discussão a respeito do time. E olhando um pouco para as respostas dele a respeito do time, eu acho que a única indicação que ele deu, e é algo que talvez os veteranos do Corinthians cada vez mais permitam a ele fazer, a única indicação que ele deu é o desejo de escalar cada vez mais os jovens. Então, quando ele diz... Eu até fiquei pensando, quando ele diz, não, mas teve coisa boa hoje, eu fiquei pensando, do que ele vai falar? Qual é a coisa boa? E aí, no fim, ele elencou os jovens. Lembrou até do Pedro, que entrou no outro jogo. Mas, de fato, Pedro, assim, acho que os jovens, nesse contexto do Corinthians, eles têm entrado bem dentro do que é o contexto do Corinthians. Então, eu acho que sim, eles podem até ser um caminho importante para o Corinthians. Agora, com capacidade de fazer o quê? Hoje, com a idade que eles têm, nesse contexto que o Corinthians se meteu, nessa confusão absurda que a diretoria do Corinthians colocou o time... Também, você pode até apostar nos garotos e acreditar que eles vão ser importantes nessa trajetória até o fim da temporada. Mas cuidado com o que você vai exigir desses garotos, né? Quer dizer, qual é a outra indicação, Jean, desculpa interromper. Outra indicação que me parece assim, em julho, pode ser tarde. Ele falou assim, julho. Mas ele falou de julho, então... Até julho com esse time. Quando ele diz até julho com esse time... 8 jogos de brasileiro. Significa o quê? Que... Obviamente, já está sendo conversado ali internamente a possibilidade de contratações para determinadas posições e tal. O Corinthians, pelo visto, vai ao mercado e não vai ser esse time para o segundo semestre. Para ser justo com ele, eu não acho que dá para olhar para o time e exigir do Luxemburgo. Seria injusto. Lógico. Injusto falar assim, trabalho do Luxemburgo não é bom. O seguinte, primeiro que as condições de trabalho no futebol brasileiro, elas são péssimas para todo mundo. Então, aqui, a gente começa a ver resultado naqueles que insistiram com treinadores e tal. O Botafogo é um exemplo disso. O Luiz Castro passou por turbulência, a torcida queria que ele fosse embora, hoje gritou o nome dele. O futebol tem disso. O Abel, desde 2020, está aí, estamos em 2023. Vai completar 3 anos em novembro. Tem algum resultado. Parece muito mais, né? Parece muito mais. Uma eternidade perto dos outros. Para quem teve 5... Só desde quando o Luiz Castro chegou, que foi o Corinthians. Agora, então, cobrá-lo, eu vejo o que ele está buscando. O que ele busca? Jovens
para poder correr e recuperar a bola. O que fazia o Corinthians hoje? Ele não subia a marcação para pegar o Botafogo dentro da área, naqueles 16 metros que ele falou que... 16 metros que ampliaram o campo da grande área, porque é o seguinte, ele não está organizado para fazer isso ainda. Quando ele sobe com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes, o que vai acontecer? O Botafogo sairia jogando, já livraria 2 jogadores do Corinthians e um passe quebraria a linha e chegaria no Cássio. O que ele faz? O Corinthians vem marcar no bloco médio, na altura do meio de campo, que é onde ele pode estar mais compactado, a defesa não está tão adiantada. Quando ele teve que adiantar a defesa, que está tomando 1-0 no segundo tempo, tomou um contra-ataque, virou um pênalti. Tomou outro, virou um gol. Então, é claríssimo. O que ele pode fazer? Ele está colocando os jovens para tentar minimizar isso. Então, para ser justo com ele, não dá para colocar a responsabilidade desta tragédia na conta dele. Na conta dele. Está na conta da diretoria. Eu acho que ninguém... Não, mas é só para ficar, porque fica o bombardeio. O que ele está fazendo inicialmente é o papel de diretor de futebol. Quando ele saiu para conversar com as organizadas, a única pessoa que podia sair lá de dentro não era diretoria nem jogador. Ele vai. Ali ele diz, ele também não é trouxa, eu vou resolver esse problema para vocês. Aqui eu vou dar aquele grande salto. Se o Corinthians sair do buraco, eu estou reinserido nesse mercado do futebol brasileiro, do qual fui colocar de lado. Esse é um ponto. O outro é, Duqueiroz está indo para o Zenit e não está com a cabeça, não estava nada. Decisão correta. Correta. Mas isso é papel de direção. Jogadores mais velhos que você tem um pedaço da folha de pagamento do Corinthians que é gigante, que está destinado a jogadores que não jogam. Sim. Vários que não jogam ou estão jogando mal ou nem entram em campo. Ele faz esse papel de falar, não dá, vamos pegar essa grana, e ele enxerga isso. Pega este dinheiro, faz um acordo com os caras e com esta grana você em julho vai buscar jogador. É isso que isso é papel de diretoria de futebol, é o que ele está fazendo. Mas é isso. Isso prova... Mas até a chegada do Luxemburgo, quantas vezes a gente ouviu do Willian? Então, mas isso... Coletiva, ou depois do jogo, e agora? Willian, isso prova que o departamento profissional de futebol no Corinthians é o das mulheres. O departamento amador abrange a base e o futebol dito profissional. Isso é claríssimo, porque é um negócio que, se você deixar na mão deles, eles vão piorar o Corinthians. É capaz de chegarem mais 5 jogadores com 38, 37 anos de idade. Então, chegando o preparador físico, o Copertino saiu da Arábia. Exatamente. Quando o Luxemburgo assinou o contrato com o Corinthians, ele veio sozinho. Ele acertou sozinho e virou esse escudo. Né? Me parece... Ele está transformando cada pergunta num cavalo de batalha, desde a apresentação, já resgatando a fase dele, passando por CPI, a saída da seleção brasileira, coisa que era desnecessária para o momento, para a discussão, mas ele mesmo está resgatando isso. Se sente, acho que talvez magoado com as críticas todas que ele recebeu nos últimos anos, e ele está sempre dando uma resposta, né? E o campo fica um pouco de lado, né? Ainda mais agora o campo nas respostas fica um pouco de lado. Ele está, de fato, trabalhando como manager. Né? O Melo vai voltar agora num posto, acho que um pouco superior ali na preparação física. Ele está assumindo o Corinthians e eu acho que isso só depõe ainda mais contra o Duílio. Para muita gente faz uma administração terrível e o término entregando o Corinthians nas mãos do Luxemburgo para tomar todo tipo de decisão. Uma delas aparentemente boa para o Corinthians, que é o aproveitamento da base. O Vitor Pereira fez isso com os miúdos, com algum certo sucesso, no momento que o Corinthians estava muito esfacelado e conseguiu avançar o Corinthians, sobretudo na Libertadores, de forma surpreendente, aproveitando a base. O Luxemburgo está tentando fazer isso. No jogo de hoje, o Cássio quase não termina a partida, sentiu uma pancada no joelho. O Fábio Santos é a mesma coisa, né, para falar desses veteranos do Corinthians, que a gente está vendo que a preparação física está um pouco complicada. O Barleta, ele tinha escanteado, que foi um reforço, foi um destaque do Campeonato Paulista. O Corinthians contratou, aparentemente era um bom nome. Hoje entrou no segundo tempo aí meio que uma fogueira já, mas não tinha sido nem relacionado na outra partida. Ele está muito no tentativa e erro. O Wesley entrou com muita vontade, disposição, velocidade, mas errando lances bizonhos. Teve uma finalização dele completamente equivocada, que o Yuri Alberto e o Roger Guedes se uniram para dar um distrato no garoto ali, sabe?
cara, tal. Mas tentativa e erro tá errado, porque o Sampaoli também tá com tentativa e erro no Flamengo. E a questão do comando. Essa cena bastante forte do Cássio ali comandando, né, uma roda ali, uma conversa entre os jogadores. Eu lembro no final do ano passado, Corinthians vice-campeão na Copa do Brasil, terminando ali meio que em alta, né? Por muito pouco não foi campeão. O Cássio deu uma entrevista muito otimista para 2023. O Vitor Pereira ainda não tinha oficialmente saído do Corinthians. E ele apostando, olha, a gente mostrou muita evolução nesse ano, o caminho foi bem traçado, o trabalho está sendo bem feito. Para 2023, é bem possível que a gente vai brigar pelos títulos que faltaram agora. O Juliano disse aqui nessa mesa no Bola da Vez, talvez o fã de esportes não saiba. É a mesma mesa lá do outro lado. A mesa, né? Mas nessa mesa, não no Linha, mas no Bola da Vez, ele disse que o Corinthians ganharia títulos em 2023. Não apenas, tá bem difícil de acreditar não nisso apenas agora. um. E assim, é importante quando um jogador falar isso, porque, né, o media training e aquela tensão de dizer algo publicamente que possa te perseguir ao longo do ano e depois as pessoas venham te cobrar, faz com que muitas declarações sejam essa, a gente vai fazer o nosso melhor e variações sobre esse tema. Então, eu aplaudi quando ele falou, bom, se ele está confiante a esse respeito e ele vive o dia a dia, evidentemente, então, que bom, as coisas estão caminhando bem. O Fagner também aqui, né? Claramente não é assim, né? Demonizou, satanizou o Vitor Pereira com uma impressão de o seguinte, com ele era um inferno. A partir de agora há uma paz absoluta no elenco corintiano, vai ser vitória atrás de vitória, tá tudo tranquilo, tudo bem. Foram dois mas sabe o que me faz refletir já há algum tempo? Que o Vitor Pereira não